Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Mais uma vez eu te agradeço por você ter clicado neste vídeo e nós vamos continuar o papo sobre o TDAH relacionado à instituição religiosa. Por que nós vamos continuar? Eu dei uma olhada nos comentários aqui de alguns vídeos que a gente falou sobre TDAH e tem comentários pertinentes, como sempre a galera comenta aqui, e eu quero ressaltar um que eu percebi aqui e a gente vai vendo alguns outros também, claro, com vocês juntinho aqui, tá bom? Então, eu vou colocar na tela o comentário e a gente vai falar um pouco mais sobre o TDAH e a relação com a instituição religiosa, ok? Se você gosta desse conteúdo, fica com a gente até o final. Vamos nessa? Então vamos nessa. A gente tá vendo aí na tela então, pessoal, a galera que comentou e tal, eu vou até dar uma aumentadinha aqui para a gente começar com o comentário aqui da Isamara Santos. Deixa eu aumentar um pouquinho, dar um zoomzinho aqui. Muito bem, isso aqui. Então a Isamara Santos fez um comentário aqui que eu achei muito legal a gente falar sobre o assunto. Vamos lá então ver o que a Isamara Santos falou. Ela fez uma pergunta aqui, então vamos dar uma olhadinha. A maioria das vezes acaba sendo inconsciente algumas atitudes e impulsos do TDAH que são considerados pecados. Então, pessoal, nesse aspecto que ela está fazendo a pergunta, essa é uma pergunta muito recorrente na cabeça das pessoas, né, que estão numa instituição religiosa. Porque existem comorbidades que a gente sabe que tem, né, que ela fica muito explícita, muito clara, e a gente não consegue se controlar e vai lá e faz aquilo, porque não tem uma terapia, não conseguiu fazer um tratamento, não está sendo medicada, não está sendo medicado quando é necessário ser medicado, e aí você acaba fazendo aquilo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que fuma. Ela tem ali uma ansiedade, ela tem uma compulsão, né? Muitos que têm TDAH têm algum tipo de vício, né? Quer dizer, isso precisaria ter sido tratado, e às vezes não é tratado, a pessoa começa a buscar recompensa, né? Buscar dopamina de algum jeito. Às vezes é um cigarro, pode ir para coisa pior, enfim. Aí vocês sabem como funciona essa questão. Isso fica muito óbvio, muito claro. Porém, existem outras compulsões que são também tão importantes como e tem que ser tratadas, só que elas são mais intrínsecas, ou seja, elas estão mais dentro da gente. A gente acaba às vezes fazendo isso inconscientemente, não com a vontade de fazer, entendeu? Não com aquela coisa assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Não, tem algumas que realmente não são assim e são consideradas pecados. Então, por exemplo, relacionamentos descontrolados, compulsivos, aquela coisa assim da pessoa não poder ficar sem alguma coisa, e aí ela inconscientemente acaba fazendo coisas que não são legais. Então é evidente que muitas coisas que são intrínsecas, que estão dentro da gente, que a gente não percebe, que é meio que inconsciente mesmo, elas podem nos fazer pecar. Muito de não estar tratando, né? De você procurar ajuda num psicólogo, psiquiatra, e a gente sabe que hoje não é fácil, é caro, o tratamento não é barato, não é todo mundo que tem um plano de saúde. O nosso governo, você sabe como é que é em relação à saúde pública, é muito difícil, muito complicado, não é todo mundo que tem um acesso. Então, pessoal, aí fica tudo mais complicado. E aí, como que se faz dentro da instituição religiosa? Você vai segregar, você vai, né? Isso aí não tem jeito. Não, você vai ter que ajudar, você vai ter que dar um suporte espiritual, mas você também tem que estudar sobre aquela pessoa, como eu posso ajudá-la, né? Nesse aspecto, e é necessário fazer isso. Agora, essa pergunta ela é muito importante que ela fez, porque muita gente tem esse pecado compulsivamente, repetidamente, às vezes nem percebe. Quantas vezes você corta a conversa de alguém sem perceber? Quantas vezes você dispara a falar e às vezes não percebe? Tá sendo meio chato e você não percebe? Quantas vezes? Isso aí acontece muitas vezes, pessoal. Então sim, é muito provável que diversos pecados que são feitos inconscientemente, tanto inconscientemente como conscientemente, não, eu posso fazer, tudo bem, não tô nem aí. Não, também não é isso. Eu fiz um vídeo aqui, vou colocar no card para vocês aí, falando que o TDAH não é modinha. E também a gente não quer sofrer com pessoas dizendo que é modinha ou que tá usando isso como muleta. Claro que não, que isso é um absurdo, mas também a gente não pode deixar o transtorno nos dominar completamente. Se a gente não tem grana, e isso é a maioria do povo brasileiro, todos nós temos muita dificuldade, a gente vai ter que, né, tentar
algumas ferramentas, vídeos como os nossos aqui, conversar, tirar dúvida e procurar igrejas que tenham preocupação com transtornos, que saiba lidar com pessoas que têm transtorno, que chegam com transtornos. Tem igrejas aí que tem celebrando recuperação, tem igrejas que é mais ou menos uma coisa, mas com outro nome. Vai lá e busca saber. Que tem um auxílio de um psicólogo, um psiquiatra, que é um cara da igreja mesmo, que faz isso para a igreja, para os membros, ou para as pessoas que estão ali, que estão precisando, que não têm, de repente, condição. Procurem igrejas que promovam o bem-estar de pessoas que têm transtorno, que são colaborativas, participativas, que se doam, que procuram fazer o evangelho, fazer justiça social. Justiça social não é só a questão financeira, pessoal. Vai muito além disso. O ser humano não é só formado por isso. Claro que sem dinheiro hoje, né? É o que nós estamos falando aqui. A gente não consegue nem fazer um tratamento de TDAH se você não tiver condição financeira. Você vai ter que ir na raça. Não tem muito o que fazer. Então é muito importante esse comprometimento da igreja, da instituição, com a pessoa que não tem condição de fazer um tratamento. Eu vou continuar dando uma olhadinha aqui também nos comentários, vamos continuar aqui. Olha lá também a Anne Araújo, obrigado, viu? Isamara Santos, muito obrigado pela tua participação. Olha, valeu demais. Você não sabe como é importante para nós o comentário de vocês, viu? E podem mandar, e eu tenho até um recadinho para dar, peraí que eu já vou falar. Deixa eu agradecer a Anne Araújo aqui também. Olha, quando digo que tenho TDAH, dizem que me apego a isso. Mano, eu descobri que eu tento falar que é por causa do TDAH e ainda tenho que ouvir isso. Ninguém gosta de ser assim, eu odeio ter isso, mas tenho, infelizmente. É isso aí, Anne. Ninguém quer, né? Ninguém quer ter TDAH. A gente foi formado assim, né? Vamos lá, ó. Pri Educação. Muito bom. Também quero falar mais sobre esses transtornos. Aí, Pri Educação, maravilha. E ó, quando falar, avisa a gente aqui pra gente divulgar, tá bom? Vamos nos ajudar, pessoal. Compartilhe o vídeo. A gente tem que falar sobre o assunto com o maior número de pessoas, tá bom? Então vocês estão vendo aqui esses comentários. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é que a gente fez uma página no Instagram, né? A gente fez lá uma página no Instagram, que é Senhor e Senhora Rocco. A gente procurou fazer a do canal aqui para que você possa mandar pra gente inbox lá uma pergunta que você queira fazer, uma ideia de vídeo que a gente possa fazer de conteúdo, de repente você tem alguma dúvida em relação aos transtornos, ou algum outro tipo, você sabe que aqui a gente fala de teologia, fé, ciência, então manda a sua ideia, a gente vai ficar muito agradecido com isso. Eu vou deixar na descrição o nosso arroba aqui, lá do Instagram, Senhor e Senhora Rocco, tá? É só colocar Senhor e Senhora Rocco, provavelmente você vai achar, mas eu vou deixar aqui na descrição também, para você poder ir lá e bater um papo com a gente espera você com muito carinho, tá bom? E finalizando então o vídeo, pessoal, com esse assunto que a Isamara Santos nos propôs aqui no chat, eu vou falar mais uma coisinha em relação ao TDAH e vícios, tá? Que é importante a gente falar que estudos indicam que adolescentes e adultos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, o TDAH, estão mais suscetíveis ao abuso ou à dependência de álcool, né? Falei isso aqui. Nicotina e drogas ilícitas, compulsão alimentar, vício por açúcar, tá? Pode ser também considerado, come açúcar, né? Até o pessoal fala, eu sou chocolatra. Será? Será que é só isso? E aí, o que é importante dizer? Que um tratamento feito logo na infância pode ajudar em muitos reflexos que isso vai ter lá na frente, principalmente em relação de usos com substâncias lá no futuro. Então, você vê como é importante você, quando jovem, já criancinha ali, você já conseguir ter o seu diagnóstico e tratamento. Por isso que a gente luta tanto, vai fazer vídeo, vai ficar enchendo a moringa, que a gente possa ter leis mais claras, objetivas e que ajudem realmente as pessoas que têm o transtorno. E aí a gente tem, fora tudo isso, compulsão por compras, como a gente já falou aqui, às vezes pode ser, como ela disse, uma coisa inconsciente, você faz, você vai lá, compra, você nem percebe que você está comprando um monte de coisa. E aí quando você vê, você já comprou uma cacetada de coisa, já estourou cartão, já arrebentou crédito especial, já arrebentou o limite do cheque, enfim. O pessoal nem usa limite de cheque mais, mas enfim. Não usa mais falar limite de cheque. E aí, tipo assim, já estourou o limite do cheque, vou falar aqui o limite do cheque, já detonou tudo, ou seja, tá com a vida financeira tudo bagunçada. E ninguém faz isso, né, Isamara? De pura consciência. Né? Ninguém faz isso. Quando a gente vê, foi, né? Principalmente quem não é neurotípico, né? Quem tem o TDAH, né? O neurotípico aí já é uma outra situação. Mas, para nós, pode acontecer. Você realmente fez aquele mês lá, você, sabe?
comprou a mais e muitas vezes, Amara, que é importante falar quando você diz relação inconscientemente e quando você não sabe que tem um transtorno. Tantos casos que tem por aí. O meu caso foi um que eu descobri com 45 anos. 45 anos. Então, se você pensar comigo, o que eu fiz dos 45 para trás, eu era inconsciente. Eu não tinha noção que era comorbidade do transtorno. Eu achava que eu era um idiota, literalmente. Que eu era um bobão, que muita gente me fazia de otário, que eu não conseguia me controlar em muitas coisas, que eu era uma bomba de ansiedade. Aliás, ainda trabalho muito ansiedade. É muito complicado para mim, a ansiedade. Eu aqui, os vídeos, eles me controlam, me ajudam a... Porque se eu disparar falar que o vídeo fica com 2h30 e vocês vão ficar malucos. Então eu me controlo por conta da ansiedade. É uma mente inquieta. Você tem uma mente inquieta. Você não dorme direito. Você pensa em 475 mil coisas por segundo. Isso tudo bagunça. Bagunça, pessoal. Entendeu? E você vai criar situações e às vezes situações que vão deixar você constrangido ou constrangida. E aí você nem sabe por quê. Às vezes, muitas vezes você não sabe por quê. Eu sei que tem muita gente que não conhece isso ainda. E algumas que já conhecem, eu tive até que fazer um vídeo, né? Que TDAH não é modinha, não é frescura, ainda desdenha. Complicado, gente. Complicado. Às vezes a pessoa olha pra você, nossa, você tem TDAH, nossa vida. E fica meio, né? Nossa, parece que é longe, que tá longe lá. E aí tem filho que tem TDAH, tem irmão que tem TDAH, tem parente próximo que tem TDAH, tem amigos que tem TDAH. Então a hiperatividade, a desatenção, a falta de diagnóstico, compulsão comportamental, tudo que eu falei aqui pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente e depois pode ser consciente. Porque se você descobrir e não tratar, você vai continuar fazendo aquelas coisas do mesmo jeito. Aí vai bagunçar teu comportamento, que aí você vai se autocriticar, você vai ficar, desculpa o termo, puto com você mesmo, porque você não consegue fazer uma coisa direito, você não consegue se concentrar, você não consegue parar de comer pra caramba, e aí depende da sua comorbidade, cada um na sua, porque não é todo mundo igualzinho, e é super complexo. E aí você vai pra igreja, pecador, fraco, você é fraco, pô, você não consegue fazer um jejum, caramba, você não tem atenção pra orar, meia horinha, uma horinha, imagina, por um TDAH isso, não tratado, e principalmente sem saber que tem. Eu já falei aqui, pessoal, já falei em vídeo aqui, eu vou repetir. Tem gente que vai na igreja tem gente que vai à igreja e a compulsão dela é a igreja, cara. É a religião, é a instituição. Você fala, nossa, que irmão, né? Tá sempre aqui. Chega sempre no horário, às vezes chega 15 minutos antes. Faz isso, faz aquilo outro, porque a compulsão dele é a igreja. Tanto é que quando ele tem uma decepção com a igreja, ele cai, porque a fé dele não tá em Cristo Jesus. Não tá no Nosso Senhor. A fé dele tá na igreja, ou seja, a compulsão dele tá na igreja. E às vezes ele não sabe. Se ele não sabe que tem esse problema, ele faz inconscientemente. Então é super complexo. Não é simples. E também não pode ser deixado de lado. Jamais. E as crianças que estão na igreja, em escola dominical, a gente vai fingir também que elas não têm o transtorno, se um pai ou uma mãe às vezes nem sabe, e se você consegue detectar, você tem que ir lá e avisar, para que esse pai e essa mãe possam tomar atitude em relação a essa criança, para que ela, quando mais velha, não sofra o que eu sofri, e um monte de pessoas que estão aqui escutando e me ouvindo também sofreram. O importante é a gente não se calar, e se apoiar, os canais, as páginas que falam do assunto, porque é triste, pessoal, é muito complicado viver assim, principalmente no tempo e no momento em que você ainda não conhece o negócio e você faz um monte de besteira. Normalmente, na maioria das vezes, com você mesmo. Às vezes afeta outro, mas na maioria das vezes com você mesmo. E aí você se vê como pecador absoluto, assim, parece que você não tem jeito, e tem jeito. Tem tratamento, tem formas, e acima de tudo, nosso Senhor Jesus, que nos entende e sabe como a gente é. Então é isso aí, pessoal. Nunca se esqueça. Vamos juntos, compartilhar esse vídeo, ajuda aqui o canal. A gente quer falar sobre isso. A gente precisa chegar ao maior número de pessoas e se juntar com outras pessoas. Se tiver ideia, vai lá no nosso Instagram, deixa a sua pergunta, participa aqui, como fez o pessoal aqui que eu mostrei agora. A gente vai interagir com vocês aqui. E eu já falei, assim que a gente tiver um número legal, que o canal crescer mais, a gente vai fazer live e vamos conversar.
Vamos falar sobre isso, porque tem muita coisa aqui que eu nem falei ainda. Tem conteúdos que a gente vai falar ainda. Então fica aí ligado. A gente fala de fé, ciência, às vezes a gente coloca alguns reacts, mas a gente vai estar sempre falando TDAH, né, comorbidades, vamos falar do transtorno do espectro autista, nós vamos falar de muita coisa. Ainda, sempre relacionado com a fé. Tá bom? Então, mais uma vez aí eu vou agradecer Isamara Santos, Ana Araújo e Pri Educação. Muito obrigado por ter participado do nosso chat aqui, do nosso vídeo, tá? É muito importante, faço questão que vocês continuem conversando com a gente aqui e falando o que vocês estão achando, tá bom? Pra gente poder fazer mais conteúdo para nos ajudar. Valeu? E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Fui!